torcida tricolor. E aí, Roberto, e aí, Vinícius? Salve, galera, como é que estão? Tranquilo aí? Preparado para o jogo de São Paulo, hein? Vamos lá, vamos São Paulo. E aí, galera? Mais um joguinho aí do Brasileirão. Precisamos da vitória urgente aí pra gente sair dessa zona incômoda, hein? Pra cima. Então vamos lá, começando mais um pré-jogo. Nesse sábado, às 21 horas, tem São Paulo e Grêmio pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O nosso tricolor aí tá numa situação um pouco incômoda, na 16ª posição. É o primeiro fora da zona de rebaixamento com 9 pontos. O Grêmio tá uma posição acima, com os mesmos 9 pontos, porém tem uma vitória a mais. Qual que é a expectativa sua aí pro jogo, Roberto? Bom, a expectativa é boa, né? Eu acho que o time não vai sentir esse empate, ao contrário, a maneira como foi o empate na Libertadores, eu acho que foi bom, porque o moleque fez o gol, né? Eu vi um vídeo hoje do a estreia do Luca, né? Que o São Paulo postou, e todo mundo no vestiário abraçando o moleque, aquela coisa, o Alisson deu um abraço pro moleque, assim, tipo, obrigado, se salvou, cara, né? Então, eu acredito muito e eu acho que tem tudo para o São Paulo ganhar o jogo, apesar do Grêmio não ser um time ruim, né, mas não vem em boa fase. E o São Paulo está confiante. Eu espero um bom jogo. Eu espero que o Jubeldia vai manter. Eu acho que ele vai manter o time base, a equipe base, né, que jogou a Libertadores. Né? E o Morumbi cheio, a galera, a torcida em cima, inflamada. Então, eu acho que tem tudo para ser um bom jogo. Perfeito, perfeito. Eu acho que o São Paulo tem tudo mesmo para fazer uma boa partida amanhã. Agora o time deve dar uma focada aí no Campeonato Brasileiro. E você, Vinícius, o que você tá esperando pro jogo amanhã? Sem dúvida, né? A expectativa aí é de a gente fazer um bom jogo aí, conquistar essa vitória em casa aí pra dar um respiro aí, né? Porque a gente tá numa uma zona de classificação bem ruim, né? 16º colocado, né? Então a gente precisa sair dessa situação urgente, porque Brasileirão é um campeonato traiçoeiro, né? A gente vai, às vezes vai tropeçando, não vai somando ponto, e aí vai passando as rodadas, daqui a pouco, quando você vai ver, já virou o turno e a gente tá lá embaixo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que se preocupar sim, né? Porque a gente às vezes fala, o campeonato tá no começo ainda, tem muitos jogos pela frente, mas campeonato brasileiro é um campeonato muito difícil. Não tem jogo fácil, todo jogo é complicado, desde o primeiro até o último colocado, né? Então, assim, a expectativa é de a gente fazer um bom jogo, né? Amanhã vai com a mesma base aí do último jogo, né? O Grêmio não vem numa uma fase boa, o time vem tropeçando muito. Tem um comando do técnico novo agora, que é o Mano Menezes, mesmo assim o time não engrenou. Tem um goleiro que também não passa confiança, que nós já conhecemos muito bem, por sinal, que é o Volpe, que é um goleiro bem limitado, né? E inclusive eu vi até um noticiário aí que o Grêmio tá atrás de um goleiro aí, porque os caras já perderam a paciência com ele, né? Então, assim, cara, então assim, eles estão num momento também bem ruim, cara, e amanhã é um jogo pra gente fazer um bom jogo aí, ganhar moral pra gente deslanchar, né? Até a parada do Mundial aí, nós teremos 3 jogos em casa, então assim, teremos 3 jogos em casa e a gente tem um fora contra o Bahia. Cara, na minha matemática aí, acho que de 12 pontos a gente precisa fazer pelo menos uns 10 aí pra gente dar uma deslanchada aí na tabela e ficar um pouco mais tranquilo, né? Os jogos em casa a gente precisa ganhar urgente, né? Não dá mais para ter erros, né? Desperdiçar pontos, a gente já desperdiçou muito, né? Porque jogos que a gente poderia ter ganho aí e não conseguimos a vitória por incompetência dos jogadores, né? Então, assim, os jogadores precisam calibrar mais o pé aí, porque tá complicado, cara. Errando muitos gols, é pênalti e faz falta, né? Por exemplo, contra o Sport, que o Caleri chutou a bola na lua, contra o Fortaleza, que o Ferreirinha bateu um pênalti ridículo lá, né? E poderia ter feito gol antes de acontecer o pênalti, que ele tava sozinho, ele e o goleiro quis fazer graça. Era 6 pontos que a gente estaria pelo menos no G6 agora, né? Não lembro a tabela de cabeça, mas estaria no G6 brigando nas primeiras colocações. Então, assim, você vê, vacilos que não pode acontecer, né? Então, assim, a expectativa é um bom jogo, o time vem jogando bem, né? O último jogo fez um começo de jogo muito bom, né? Então a expectativa é repetir esse volume de jogo,
essa pressão aí, essa agressividade e ir pra cima do Grêmio. Amanhã a vitória tem que ser. Não dá para pensar em outro resultado. E completando aí o seu raciocínio, o São Paulo, ele estaria na vice-liderança hoje se tivesse feito os gols de pênalti, aquilo que nós já discutimos antes, né? E concordo com você. A questão do jogo do Grêmio vai ser um pouco complicado, assim, só na questão da retranca. O Mano Menezes sabe fazer retranca, né? Porém, o São Paulo é só ir para cima, como foi pro Aliança. Jogar em cima mesmo, tentar os 20 primeiros minutos na garganta dos caras, entendeu? Ir para cima mesmo, que o time do Grêmio é fraco, não é da defesa do Grêmio, na verdade. O time não é fraco. A defesa do Grêmio tá toda perdida. Eu estava olhando uns lances lá, os caras não tem noção nenhuma. Você cruza a bola na área, parece um bumba meu boi, a defesa dos caras. Entendeu? Então, tem tudo. Ferreirinha de um lado, né? O Ferreiraço do outro. Então, tem tudo para ir para cima. Eu acho que o Ferreiraço já vai estar melhor tecnicamente, né? Ele sentiu o jogo da Libertadores, o que é normal. Então, oscila, normal. Então, vamos para cima. Tem Oscar para fazer os lançamentos lá, deixar o André na cara do gol, deixar os jogadores. Então, eu acredito muito. Com relação até essa sequência de jogos, eu acho que tá muito bom pra gente até a parada, porque o que acontece? Como você citou, são 3 jogos em casa, e os 3 jogos em casa são contra equipes que não estão tão bem no campeonato. Então é o Grêmio, o Mirassol e o Vasco. Então são 3 jogos em casa que é obrigação do São Paulo de vencer, e o jogo fora é contra o Bahia. Apesar do Bahia ser um time forte, ele tá um pouco envolvido aí na Libertadores, então assim, ele tá em busca da vaga. Então quando a gente for enfrentar eles, o foco deles vai estar nessa tentativa de classificação da Libertadores, e querendo ou não, o Rogério Ceni, ele tem uma certa freguesia contra equipes que ele já treinou, ele não vence. Então assim, é uma sequência muito boa pra gente aí poder deslanchar, e de repente até, lógico, acho que os 10 pontos seria o ideal mesmo, pra poder ir tranquilo pra essa parada, mas dá até pra sonhar com os 12 pontos, porque são jogos que teoricamente a gente tem capacidade de vencer. Para a partida de amanhã, eu acho que o Grêmio vem de um empate frustrante na Sul-Americana, né? Tava vencendo de 1-0, sofreu empate do Godoy Cruz, o Volpi falhou, então assim, eles estão frangaço. Não, em 2 vezes no mesmo lance. E aí a gente tem que inclusive aproveitar os arremates de fora da área. Eu acho, saiu a escalação, eu achava que ele poderia poupar o Alisson e já começar com o Pablo Maia para pegar ritmo. Mas com a expulsão do Alisson, pode ser então que ele mantenha o Alisson no time titular. E aí eu acredito que pode ser que ele poupe o Marcos Antônio, mas eu tô sentindo que o Pablo Maia deve começar o jogo amanhã, já para poder pegar um pouquinho mais de ritmo. E é isso, é aproveitar a boa fase dos garotos, até o próprio Ferreirinha, tem a questão, né, da lei do ex, e o Ferreirinha tá numa fase boa, apesar de perder uns gols nos últimos jogos, o pênalti, gol na última partida, mas, né, querendo ou não, ele tá numa fase boa, e a lei do ex é a lei que não falha aqui no Brasil, né? Deixar de pagar pensão e lei do ex são duas coisas que não falham aqui nesse país. Isso é verdade. Ô Mauro, eu tava pensando aqui, esse jogo é jogo de chutar de fora da área, arriscar golaço. O Volpi chama golaço. Então é noite de chutar de fora da área, a bola vir de primeira, você tentar arriscar, nem que vá na arquibancada, mas tenta arriscar, porque o Volpi chama golaço. Exatamente. Porque eu acho que ele se posiciona mal, né? Então aí ele abre o canto para você poder conseguir fazer o golaço, aí ele sai bonito lá na foto, e aí parece que foi só o golaço, né? Que era indefensável, mas não, ele que deu espaço. Mas é isso, eu acho que a gente tem que se preocupar, a gente não pode achar que a qualquer momento a gente vai engatar vitórias. Eu acho que
A gente precisa mesmo, sabe, dar uma atenção agora no Campeonato Brasileiro. A classificação já está encaminhada na Libertadores. A gente tem a Copa do Brasil, mas é um jogo contra um time de Série C. Por mais também que é um jogo difícil, não dá para chegar lá achando que já está classificado. Mas assim, é contra um time de Série C. Então o foco agora, a gente tem que mesmo focar no Campeonato Brasileiro. São aí 4 rodadas antes da pausa, 3 jogos em casa contra times, né, teoricamente que estão mal, e fora de casa contra um time que a gente costuma se dar bem mesmo quando eles estão numa fase melhor que a nossa. E eles, né, disputando outra posição. Então, para mim é isso. E amanhã é o jogo-chave. Amanhã tem que vencer para já embalar para os próximos. Porque se amanhã vier um resultado ruim, negativo, e aí eu coloco o empate como resultado negativo também, aí a pressão começa a cair em cima do Zubeldia, e aí eu não sei se ele fica na pausa. Porque a minha teoria é o quê? A diretoria ia manter ele a qualquer custo até a pausa da questão do Mundial. Ele correspondeu, ele conseguiu os resultados importantes, principalmente na Libertadores, que deu uma sobrevida para ele. Só que agora, nessa reta final aí, até esses 4 jogos do Campeonato Brasileiro, se ele não conseguir engatar uma sequência aí de vitórias para poder dar uma tranquilidade para o clube no campeonato, eu não duvido que ao término desse período aí, dessas rodadas, o Zubeldia caia e eles tragam alguém para assumir o comando da equipe ali nessa intertemporada. Eu sinceramente não acredito muito. Eu acho que só se fosse assim, até o final ali da parada, uma situação bem ruim mesmo, de o time perder em casa, perdendo a Libertadores, assim, tipo, virar a chave aí, que assim, não é o que a gente tá vendo no momento, né? Tipo, o time tá tropeçando, mas não tá jogando mal. Tá faltando ter mais competência para ganhar o jogo, né? Mas não é uma coisa que tá empatando, tá jogando mal pra caramba. Não é esse cenário. Mas assim, acho que de ele sair assim, acho bem difícil. Acho que só se, mano, o time perder amanhã, aí perde outro pro Mirassol, aí chega na Libertadores e empata. Faz um final, uma reta final aí antes do Mundial aí bem ruim, aí acho que pode ser uma possibilidade, sim. Mas não acredito que ele saia, não. Até porque pelo mercado, né? O mercado de treinadores aí está horroroso, cara. Treinadores, não tem um treinador aí no mercado disponível assim que você fala, pô, esse cara vai resolver. Não tem, cara. É mais do mesmo, é o pior que o meu dia. O cenário é esse. E assim, aí você quer fazer um treinador às vezes um pouco melhor também, já envolve custo, o time não pode gastar, então assim, São Paulo tá numa situação bem complicada financeiramente, né? E até estão uns boatos aí que no meio do ano vai sair mais uns jogadores aí. Até vi uma reportagem hoje que estão falando aí que vai ter mais uma limpa no elenco, mas assim, é de jogadores que não jogam mesmo. Por exemplo, um Jandrei, que o cara ganha reserva, ganha 300, 400 mil reais. Sim. O cara. Aí que entra a questão da diretoria. Mas por que renovaram com o cara? Renovaram o quê? Se eu não me engano, foi ano passado. Exato. Sabe? Então, assim, cara, não tem condição de renovar com um cara ruim desse, ganhando 400 e tal. Pô, põe os moleques da base pra jogar. Exato. Umas coisas assim que não dá pra acreditar. Então, assim, amanhã, assim, entre aspas, é uma final de campeonato pra gente, cara. Amanhã a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito, entendeu? Não tem margem pra erro amanhã, velho. Eu concordo com o Vinícius. Eu não vejo dessa maneira, não, Mauro, porque eu acho que a diretoria já deixou clara, né? Se bem que estamos falando de Belmonte, mas a diretoria deixou claro que o treinador é ele, né, cara? E assim, seria muito injusto, assim como foi com o Crespo lá em 2021, né? Mas seria muito injusto com o que ele passou, o que ele fez aí com o elenco curto e tal. E agora a gente tem mais uma novidade na questão, né? O Luan pode ser relacionado, né? Pode ser relacionado ou para esse jogo ou para o outro. Então, já é um adendo a mais aí, tal, uma coisa que a gente pode. Uma boa, porque já pensou? Você tem a opção de Luan, você tem a opção do Pablo Maia. Então, vai melhorando as coisas aos poucos, né? E aí, Vinícius, e demais, Mauro e demais colegas que acompanham o nosso canal aí, a gente tem que também questionar, bom, se renovou com o Jandrei, por que renovou com o Jandrei? Dizem que é porque ele é bom de vestiário, que ele é amiguinho dos colegas e tal, mas, pô,
para ser amiguinho dos colegas, pô, ia ficar com o Rafinha também, não é? Então são coisas assim que não dá para. São amiguinho dos jogadores, que não sei o quê, papapá. Mas a gente tem o Yang aí, que é um cara de 2 metros e quase 3 metros de altura, vamos comparar assim, né? E o cara não joga, porque quando tem a chance, para ser um cara, como o Vinícius bem pontuou, é para ser um cara da base. Se é para ter um reserva, reserva tem que ser da base. O São Paulo tá cortando gastos. Reserva tem que ser cara da base. Concordam comigo? Então, assim, a gente tem que ter no perfil o seguinte: você tem hoje Oscar, o reserva, o Alves, correto? Então, Sim. aí você tem na Ferreirinha, você tem o reserva Luca. Aí sim, esse é o esquema do São Paulo, né? Hoje o André Silva, o reserva o Rian, porque o clube não tem dinheiro, cara. Então, mas voltando ao jogo de amanhã, eu acho que uma coisa é fato, assim, né? O Igor Vinícius é carta fora do baralho, graças a Deus, né? Então, glória a Deus. Então, assim, a gente tem uma possibilidade, né, dos meninos da base serem relacionados também no brasileiro. Agora que vai ter uma coisa, está classificado na Libertadores, o clube vai se dedicar ao brasileiro, então a gente tem mais essa possibilidade. Sim, Uma não, boa. com certeza. É que assim, com relação ao goleiro, eu não vejo problema em você ter um goleiro experiente na reserva imediata, como segundo goleiro, né? E o garoto como terceiro. Mas não, desde que esse goleiro reserva passe confiança. Para você ter um cara que não passa confiança ganhando 300 mil, então é melhor arriscar com um garoto. Se é para colocar um jogador arriscado, que nem sempre vai corresponder, então é melhor colocar o garoto. Pelo menos o garoto custa menos, né? Tem um custo menor. Agora se o clube tá com saúde financeira, né, bem, e aí tem um reserva porque a gente sempre teve bons reservas, né? A gente teve o Roger, depois a gente teve o Bosco, porque o Bosco era muito bom goleiro, né? É que ele deu azar de estar na época do Rogério Ceni, mas se não tivesse o Rogério Ceni, o Bosco seria titular e iria muito bem, porque ele era um bom goleiro. Então, assim, é que aí depois a gente sofreu porque a gente nem titular a gente vinha tendo, né? Então, foi uma... A gente teve o Denis como reserva. Em cima disso aí, me lembrou o seguinte: imagina, olha, os últimos anos, cara, a gente sofreu perdeu com o goleiro, tanto com titular quanto com reserva. Nós tivemos Felipe Alves, nós tivemos o Jandrei, tudo cara que era reserva nos times deles, vieram reserva de São Paulo, se tornaram titular, não renderam. Para não falar que o Jandrei não deu nada, assim, não rendeu nada para o São Paulo, ele participou daquela decisão por pênalti que se classificou, né? Contra os porcos lá. Então, assim, se parar pra pensar, na verdade, o Jandrei, ele é mais pegador de pênalti que o Rafael. Essa é a minha opinião, tá? O Jandrei é mais pegador de pênalti que o Rafael. Verdade. Mas, assim, mas o problema é que pra chegar nos pênaltis, você não pode levar gol, né? Você precisa chegar nos pênaltis. Esse que é o problema. O problema dele é esse, que ele tem que jogar antes pra chegar nos pênaltis. Eu vi um comentário de um cara, um amigo meu, ele falou assim, Roberto, você já percebeu que o São Paulo ultimamente está pré-histórico? Eu falei assim, como assim? Eu pensei que ele ia falar alguma coisa, que o São Paulo só fala de passado, não sei o quê. Ele falou, não, cara, ultimamente no gol, o São Paulo só tem dinossauro. Mas é por aí mesmo. Nossa. Mas... Não, e aí, ó, pode pôr na conta do Pardal Senna esses goleiros, porque foi ele que pediu, viu? Na época do São Paulo aí. Exatamente. O Sidão, na primeira passagem, foi ele que pediu também. Eu lembrei do comentário aqui que o Carlos Portes fazia. Sidão, que coisa estranha você é, mano. Mas é isso. Mas enfim, gente, é isso. Então, né, essa é a nossa expectativa aí para a partida. E então agora é a hora dos placares aí. O que você começar pelo Vinícius, que o Roberto não gosta muito. Vinícius, o que você acha aí? Qual que é o seu placar para a partida de amanhã? Amanhã vai ser 2-1 São Paulo amanhã. 2-1 São Paulo. E você, Roberto? Eu vou arriscar o placar.
Eu acho que o São Paulo ganha também, eu acho que é 2-1 também. 2-1. Eu acredito que a gente não leva gol, então o meu placar vai ser 2-0 amanhã. E eu acho que amanhã Então vai ser 1-0. o Rian entra e marca, hein? Amanhã eu tô sentindo que o Rian vai entrar e ele vai fazer um dos gols. Oba! Bom, então é isso, galera. Esse foi o pré-jogo do São Paulo e Grêmio, a partida que vai ocorrer nesse sábado, dia 17, às 21 horas, no estádio do Morumbis. Transmissão do Sport TV e do Premier, né? Hoje em dia, com essa questão dos streamings, né? É bom sempre deixar aí onde vai ser transmitido a partida. E vamos aí na expectativa. Obrigado a todos. Quero pedir aí o pedido de sempre. Se puder deixar o like, fortalecer, deixar o seu comentário, o seu palpite, o quanto que você acha que vai ser a partida. E é isso. Vamos, São Paulo. Vamos, Criticar, tricolor. elogiar, criticar, sugestões são sempre bem-vindas. Não esqueça do like, da inscrição aí, indicar para o colega, compartilhar o vídeo aí. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Salve São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos, tricolor!